Oi, Samia, boa noite. Ricardinho. Tudo Tudo bem? bom? Tava Tudo e no você? trânsito. Tava no trânsito da internet. Tava. Tá tudo bem? Tudo e com você? Ó, o Marcão aí mandando um joinha pra você. Ô, Marcão, tudo É, bom? Sempre com sorriso lindo, sempre linda como sempre, energia lá em cima na tampa. Muito Ah, obrigado pelo convite, por você ter aceitado, por estar dividindo aí essa próxima hora. hum, Tenho certeza que você tem um caminhão de coisas aí para falar para a gente, para nesse momento de reclusão excepcional que a gente está vivendo. sim. O que a gente está buscando, conforme eu dividi com você e tenho dividido com as pessoas aí que estão seguindo aí a gente, o objetivo é trazer pensamentos e formas diferentes, e eu não posso nem dizer para os mesmos problemas, mas para esses Aham, problemas que fazem parte da vida de todo mundo, né, nessa surpresa que foi a questão da pandemia, né, Saminha? sim, é A, verdade. Sam, a Saminha é uma pessoa muito querida, que quem a apresentou foi o Marco Machado, no qual eu tenho um carinho enorme por ele também. A gente se conheceu pela corrida. Sim. É, ela já foi a minha psicóloga do esporte, mas ela é a nossa psicóloga do esporte. A Saminha é de uma geração, eu tenho certeza, quando ela optou para fazer psicologia do esporte, alguém da família dela deve ter olhado para ela, bem nos olhos dela, e falou assim: puxa, psicologia já é uma área difícil, né? Trabalhar com a complexidade do ser humano e ainda você vai escolher relativo ao esporte, que já Uhum, é também uma coisa difícil aqui no país como o nosso, que tem tantas diferenças e tantas coisas à frente, né, do que o esporte. uhum, Meu pai era médico, ele também pensava dessa maneira, não pensava, ele nunca falou, nunca expôs para mim esse pensamento. Mas eu tenho certeza que há 35 anos atrás, quando eu me formei, e ele, por ser uma geração de médicos que eram vencedoras, né? Porque o médico era muito respeitado naquela época, muito mais do que agora, nesse momento. Marião, seja bem-vindo. É, Talvez se ele tivesse presente hoje, seria de um motivo de orgulho imenso, como a sua mãe tem orgulho de você, sim. porque a gente teve que viver durante todo esse período que foi longo, longuíssimo, 35 anos. No meu caso, obviamente, você é mais jovem que eu, e aqui eu não estou aqui querendo ser deselegante com uma mulher, Não, a gente é mas assim, para né, dizer que Ricardinho? a experiência que a gente viveu e a coragem que a gente precisou ter para viver o que a gente vive, para a gente estar aqui dividindo as nossas experiências, para o esporte estar inserido na vida das pessoas como uma forma de compensação, para o psíquico da pessoa ser tão fundamental para ela poder realizar tudo aquilo que ela queira, inclusive no esporte, e por isso você está aqui para Uhum, dividir essas experiências, né? A gente está falando, eu falei com o Bruno Prada há 2 horas atrás, que a gente está falando com um público de pessoas que praticam esporte e que não praticam, que vem de uma área de performance, busca de performance, e outras que vêm de qualidade, até de uma questão de uma situação social, de encontro social, uhum, no sentido de qualidade também. E o que eu queria é utilizar toda a experiência que você viveu, essa rica experiência como psicóloga, aquela que analisa o outro, né? Que a nossa profissão, a gente também, muitas vezes, para convencer alguém que tem que dar o primeiro passo na atividade física, o primeiro salto, né? O primeiro rolamento, a gente tem que entender de que forma a gente vai convencer aquela pessoa de tomar aquela primeira atitude, né? sim. E a psicologia, e principalmente relacionada ao esporte, gente que está aqui escutando a gente, que quer escutar você principalmente, é, tenho certeza que vai ficar muito feliz com tudo aquilo que a gente vai conversar e que com uma hora é muito pouco. Eu vou parar de ladainha e vamos ao que interessa. Doutora Sâmia Alage, manda um beijo para sua mãe, espero que ela esteja escutando a gente, principalmente você.
Ah, minha Amo mãe ela, participa de todas as lives, mas eu esqueci de avisar para ela que era agora. não faz Tadinha. mal. É. E para quem não sabe, e para quem sabe, fique sabendo, reforçando, a Sâmia fez parte daquela equipe de vôlei feminina que a gente tem tanto gravado na cabeça da gente. O Zé Roberto, treinador, falando: vocês vão amarelar até quando? Porque Uhum. elas iam, e chegavam na última hora e desmoronavam, né? E ela fez parte, junto com, obviamente, com toda a equipe de todo o processo olímpico, mas fez parte, assim, 100% daquela transformação, daquele algo mais, daquela virada de chave que fez com que a equipe feminina, de uma hora para outra, se tornasse efetivamente campeã, mudando toda aquela frase que foi tão marcante para a gente como telespectador na televisão. A Sâmia, eu vou citar dois ou três nomes de atletas olímpicos: Diego do Hipólito, Alisson do vôlei, né? Ela trabalha com a seleção de base do vôlei lá em Saquarema, e me corrija se eu estiver desatualizado. Já Já trabalhei, agora não trabalhou? mais. É. Tá, então eu estou desatualizado, mas já trabalhou. E, enfim, quantos atletas olímpicos mais que eu estou esquecendo aqui, Samia, até para ser justo com eles? Eu trabalhei com a seleção de vôlei, são os trabalhos mais assim olímpicos, foi a seleção de vôlei, o Alisson Emanuel em 2012, que foi medalha de prata em Londres. Aí eu continuo com o Alisson, eu continuei em 2016, e agora para Tóquio a gente continua juntos. O Diego na Olimpíada do Rio, enfim, e muitos atletas amadores, que eu costumo dizer que são mais profissionais do que os próprios profissionais, né? O pessoal Exato. da race, que pedala, que Sim. faz triatlon, Ironman, eu conheço muita gente legal e você, né, principalmente, Ricardinho, um grande atleta que eu admiro Imagina, muito. que é isso. Então, assim, eu tenho um pouco de experiência aí nessa estrada da vida. Legal. E só queria relembrar, porque daí a gente vai tocar naquilo que a gente veio conversar, para aproveitar toda essa capacidade humana que a Sâmia tem. O Diego, ele estava para se aposentar na ginástica olímpica, e ele não só, por conta desse trabalho feito com a Sâmia, avançou e se reciclou, e que nem nós estamos aqui, todos nós nos renovando aí no sentido, né, de aprendizado, fazendo diferente Uhum, dentro da nossa área, e acabou conquistando a tão sonhada e suada medalha medalha. por conta do apoio que ele obteve com você. Inclusive, eu não sei se ele vai participar de outro ciclo olímpico, né? Eu estava escutando uma entrevista, mas eu não sei se ele vai comprar essa ideia ou não. Não sei se você está informada disso. Mas vamos ao que nos interessa aqui. Nessa minha, a gente está em tempo de reclusão. Sim. Eu queria começar. As minhas perguntas, na verdade, são muito aquilo que eu estou fazendo com os nossos convidados, aquilo que eu normalmente faço, ou os nossos alunos, os nossos atletas fazem conosco, né? Uhum, Eles perguntam, eles têm anseios, e eu me coloco muitas vezes no lugar deles para poder responder da maneira no qual eles não possam só entender, mas nos questionar no momento que for necessário e também acreditar naquilo que a gente está conversando. Como você é uma profissional, eu imagino que muitas pessoas, ao escutarem você, vão ter dúvidas. Se a gente puder deixar para depois aí um contato seu, e aí as pessoas, no decorrer aí da semana, você vai respondendo, até porque essa relação já vira uma coisa mais pessoal, que tem tudo a ver com a sua profissão também, tá bom? uhum, tá bom. Então, é assim, é, o título da nossa conversa, né? Atalhos e, e caminhos para a gente, dentro dessa reclusão, é, 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 despender da energia certa, no momento certo, para a coisa certa, a gente virar a chave, encontrar caminhos nos momentos de oscilação que a gente tem nessa reclusão. Uhum, Isso acontece não só da noite para o dia, mas de um minuto para outro, né?
Então, o sim. que que você, de maneira geral, primeiro, para depois a gente começar a ramificar, como você encara esse momento do ser humano vivendo nessa situação que a gente está vivendo e o que talvez, tecnicamente, na questão, seja bioquímica, seja até a questão lá do Freud, da explicação racional, pode estar acontecendo hoje com o ser humano por conta disso tudo, ou que você já tem vivido com as pessoas que você com certeza já continua atendendo, né? Uhum. Bom, Ricardinho, primeiro é um prazer estar aqui com você e falar para o pessoal da Race, que eu tenho muito afeto, porque foi lá que eu aprendi a correr, foi com você que eu aprendi a correr, fiz lá minhas meias maratonas, parei por aí, né? Mas a gente brinca que a Race sempre foi uma grande família. Sim. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. Bom, é, eu acho que tem assim, a gente tem que começar pensando que a gente está vivendo uma fase, uma situação que a humanidade não viveu, né? Pelo menos a gente, né, nunca viveu. Então, eu tenho uma colega, a Aline, eu vi até que ela está aqui na live, a Aline Wolff, a gente sempre conversa assim, bom, a gente precisa descobrir como se comportar nesse momento único. Então, não existe muito uma receita. A gente vê muitas pessoas querendo dar conselhos, dar receitas, mas assim, nem a gente que é profissional viveu uma situação como essa. Então, eu como psicóloga, você como treinador, e quando você fala dos caminhos, eu acho que é isso mesmo, a gente está buscando os caminhos. Todos nós aqui, além da gente trabalhar com pessoas e ajudar essas pessoas a acharem esses caminhos, a gente também está procurando os nossos próprios, né? Então, acho Exato. que é perfeito isso. Eu acho que é um momento de descoberta. Ninguém sabe muito bem como lidar. Eu vejo algumas fases. No início, parece que todo mundo ficou meio desesperado. Então, quando se falou em a gente tem que ficar em isolamento social, distanciamento, vamos ficar em casa, ninguém mais pode ir para a rua, parece que o pessoal pirou. E Sim, aí as pessoas começaram a tentar encontrar um jeito de ficar bem, sim. né? Então, de buscar alternativas dentro de casa para treinar, para trabalhar e para ser feliz, né? Eu brinco, não dá para a gente esperar. Eu falo muito para os meus pacientes e para os meus atletas. Não adianta a gente ficar, quando acabar a quarentena, eu vou fazer tal coisa. Vamos fazer agora, com as possibilidades que a gente tem, mas dá para a gente ser feliz agora. Não precisa acabar a quarentena para a gente voltar a ser feliz, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa encontrar maneiras de adaptar o trabalho, adaptar o treino, adaptar a vida para tocar essa fase até a hora que as coisas voltarem ao normal, porque vão voltar, Sim. né? Eu tenho certeza disso. Todos nós agora temos mais certeza disso, né? Nós não temos a certeza de quando. Se a gente Sim. ficar escutando televisão ainda, fica pior ainda, né? Uhum. Porque cada momento, a onda, enfim, mas a gente não veio aqui para falar de virose, né? Questão infectada, morte, etc. A gente veio aqui para tentar entender com cada convidado nosso um olhar diferente daquilo que a gente está vivendo e tentar transformar isso em vitamina para a gente seguir, né? Sim, E eu acho sim. que a psicologia, não só a psicologia, mas não só a psicologia do esporte, mas a fundo, mergulhando na psicologia, o momento que a gente encontra aonde a gente pode se apoiar, né? Como reage o ser humano de maneira natural, e a hora que a gente consegue replicar isso, inclusive para as pessoas mais dinâmicas, que se sentem talvez até mais tolhidas por conta dessa reclusão, porque tem a ver com a expressão corporal, o respirar, o sentir a natureza, né? Aquela questão dos sete sentidos, o cheiro do mato, o cheiro do o piso, o asfalto, né? A Asfalto. transpiração, o transpirar a camiseta, né? A gente até a questão hormonal, né? As mudanças que acontecem quando a gente faz uma atividade física, o psíquico da gente acaba
passando por uma transformação ainda maior, né? Na Uhum. ausência disso tudo, né? É, Samia, é, atalhos e armadilhas. Qual, dentro do seu ponto de vista profissional, são as maiores armadilhas que a gente pode ter nesse momento, né? Eu não estou aqui falando de máscara, eu sei que você está entendendo onde eu quero chegar, não estou ganhando a pergunta, estou falando aqui de máscara, de se expor ao ar livre, eu estou falando da questão da psique, né? Assim, uma vez eu tendo seu acompanhamento para uma prova de bicicleta, você me mostrou um filme que assim era muito simples, infantil, mas ele representava muito, mas muito, muito, muito na questão da imagem, da imaginação e daquilo que acontece mesmo, né? A pessoa lá navegando e não conseguia chegar até o outro ponto, navegando, porque cada vez que enfrentavam alguma dificuldade, nascia um balãozinho, e aí aparecia uma hora um monstrinho, na segunda vez, na segunda tentativa, eram dois monstrinhos, porque cada vez que você tentava e não conseguia, os monstrinhos aumentavam. E Sim. aí vem um filme que você pulveriza esse balãozinho com os monstrinhos e percebe que tudo começa e termina dentro da nossa imaginação, dentro de nós. Por isso que eu trago esse exemplo do filme, relembro com você, para ver se a gente consegue criar no imaginário das pessoas que estão nos assistindo e talvez justificar que, claro, existe uma coisa real, é a dificuldade financeira, a dificuldade do trabalho, de se reinventar como você, eu estamos aqui e tantos outros, ou na verdade o mundo inteiro, né? Mas existem coisas que são talvez mais perigosas que tem a ver com o lado do ser humano e não só esse lado macro que a gente ainda não viveu, né? Quais Uhum. são os grandes, as grandes armadilhas que você entende que estão na nossa cabeça para depois a gente entrar na questão dos atalhos para poder fugir deles, né? Tá. Então vamos lá. Para mim, o mais importante é a gente aceitar alguns sentimentos que a gente considera ruins. Legal. Então, o mais importante é a gente entender que estamos numa fase diferente da vida e que estamos em muita privação, como você mesmo falou. Às vezes, então, assim, estou privado de sentir o vento no rosto, de sair pedalar na estrada, estou privado de encontrar com as pessoas que eu gosto, de abraçar, às vezes, a minha mãe, o meu pai. Então, a vida mudou. E alguns sentimentos que a gente não gosta muito, que são sentimentos que a gente considera ruins, tristeza, angústia, ansiedade, eles estão aparecendo. Como eles aparecem na nossa vida, mas talvez agora, por a gente estar um pouco mais quietinho dentro de casa, a gente está, de alguma maneira, percebendo eles melhor. Então, o que que o ser humano faz? Ele tenta fugir do sentimento ruim, ele tenta expulsar o sentimento ruim. E isso não é legal. Sim. Primeiro, a gente precisa entender que estamos passando por um momento diferente. Vamos sentir esses sentimentos ruins, angústia, tristeza, às vezes solidão. Tem gente que está passando por isso mais sozinho. E tudo bem. A gente não precisa expulsar. Até porque é importante a gente pegar os sentimentos ruins e tentar aprender com eles. O que que eu posso aprender com isso que eu estou sentindo? E qual o salto que eu posso dar a partir daqui? Então, eu falo muito em aceitação, mas não como é, aquela coisa de aceitar de uma maneira ruim, de se resignar. Não, aceitar no sentido de que eu tô mais triste, vai ter um dia que eu vou estar triste, que eu não vou acordar muito bem, que eu vou estar mais angustiado, que eu vou sentir saudade das pessoas que eu amo, e tudo bem. Eu vou olhar para esse sentimento, eu vou aceitar ele e eu vou transformar. Eu vou tentar buscar alguma coisa que me deixe um pouco mais tranquilo.
Que pode ser atividade física, né? Que é o Sim, caso, que é um dos atalhos ou um dos caminhos que a gente tem. Então, sim. em primeiro lugar, é isso. Aceita que nem sempre você vai estar bem e aprende com isso. Se a gente, isso daí já dá um alívio muito grande no coração. Então, eu tenho dois jovens aqui, de quase 20 anos. Eles estão na melhor fase da vida, de passear, de ter amigos e tal. E às vezes a minha filha, mais do que o meu filho, chega e fala: ai, mãe, não aguento mais, eu tô triste. Tudo bem você tá triste. Eu abraço, falo: eu sei que você tá triste, né? Mas isso tudo vai passar e vamos tocar para frente. Então, eu acho que é a primeira dica que eu tenho para Tá, dar. Aceitar isso e caminhar com esse sentimento mesmo. Só tá, não podemos parar. tá. Tá, então essa é a primeira, essa é uma armadilha e essa é a primeira dica sobre a questão do atalho, né? Da gente dar Sim. um salto, né? Uhum. Legal. É, você, no dia a dia, tem conversado com muita gente. Eu imagino que você esteja atendendo, inclusive, né, online, etc. Sim. Eu não queria que você expôsse seus pacientes, mas eu acho que saber que dentro da média algumas situações se repetem na vida de tantos de todos eles, para Uhum. quem nos está escutando, talvez venha a trazer essa, se não essa tranquilidade, né, essa aceitação, justamente como uma forma é, de entendimento, né? Uhum. Não de resiliência e de aceitação, então vou me entregar, mas de, como eu posso dizer, né? Puxa, eu estou dentro do contexto, né? Ter algum ponto ou alguns pontos, se a gente fosse passar uma régua nas pessoas que você tem atendido no início dessa situação de reclusão até hoje, que você pode considerar que seja assim uma constante dentro da grande maioria dessas pessoas, desses pacientes, e que você também dentro da média possa estar sugerindo uma alternativa, a palavra não é de fuga, mas de saída, de revisão, de reflexão, justamente para você continuar andando para frente e não terminar afundando um pouquinho mais Uhum. o piso que você se encontra. Sim. Então, a ideia é assim, ó. Eu preciso aceitar as coisas que estão acontecendo comigo e que eu estou sentindo para poder continuar caminhando. Então, a ideia dessa que a gente está falando de aceitação não é uma aceitação, eu tá tudo ruim, eu tô triste, e aí eu paro e fico quietinho e não faço nada da minha vida. A ideia é o contrário. Eu tô triste, eu tô angustiado, várias coisas que eu fazia eu não consigo mais fazer, pelo menos momentaneamente. Então, eu preciso continuar caminhando de alguma maneira. Essa é a ideia, é não deixar que as sensações e os sentimentos ruins, eles paralisem a gente. As pessoas têm uma falsa ideia de que para eu fazer as coisas que eu quero fazer, de repente, começar um novo projeto, trabalhar, fazer uma viagem, eu preciso estar bem, eu preciso estar equilibrado e Sim, preciso. Os jovens falam, eu preciso estar pleno. Isso é mentira. É o contrário. Primeiro eu faço, eu começo o meu projeto, eu marco a minha viagem, eu começo um trabalho novo e depois eu vou me sentir melhor. Então, a ideia é essa, é a gente descobrir novas maneiras de fazer as coisas, nosso trabalho, nosso lazer, nossa atividade física, e aí a gente vai se sentir melhor. Então, ao contrário, eu começo a caminhar, eu começo a fazer as coisas e a sensação boa vem. sim, Então, a gente, às vezes, tem, no meu caso, eu continuo, eu tenho, a minha atividade me permite, então, eu estou aqui no meu quarto e eu transformei num consultório.
Então, aqui sim. eu fecho a porta de casa, quando está fechado, todo mundo sabe que eu estou em atendimento, de fone, e eu faço o meu trabalho. Então, é mais legal no consultório? É, porque eu abraço meus pacientes, eu converso, a gente toma um café juntos e tal. Sente energia, né? Mas não está dando para ir para o consultório agora. Ninguém, na verdade, ninguém quer ir Sim, fazer terapia no consultório. Então a gente exato. faz online. Então a gente vai transformando. Você acabou de dar um exemplo prático do que é um atalho para a gente fugir, né? Uhum. Eu não quero ser clichê, mas quais são os gatilhos? Quando eu falo clichê é por causa dessa palavra. Hum. Quais são? Mas eu acho que dentro da sua área isso aí deve ser um clichê, porque né, de uma hora para outra a gente surta, né? E de uma hora para outra a gente está surtado, a gente volta ao normal, inclusive vem o arrependimento, né? Uma hora você briga com uma pessoa que você gosta, você Uhum. surta, Sim. gatilho. Aí outra hora, de repente, quando você acalma, você fala, o que, que eu fiz? Aí você vai lá pedir desculpa e muitas vezes, inclusive, vira até irreversível. André Felipe, te adoro. Uhum. Então, quais assim os gatilhos a serem observados Ah, nesse momento de reclusão? E se você não tem essa resposta reta, porque você mesmo falou, nós não somos donos da verdade, e também porque todos nós estamos vivendo isso pela primeira vez, incluindo os psicólogos, né? Mas quais são os gatilhos a serem observados para a gente poder minimizar esses riscos que são assim muitas vezes inevitáveis, né? Assim, eu sou um cara que eu sou uma pessoa que defendo muito a minha verdade, né? Mas se eu tiver errado, eu não tenho problema nenhum de voltar para trás. Se alguém me uhum. mostrar, me comprovar que é a minha verdade, agora eu não vou impor a minha verdade com relação a você, mas não vou mudar meu caminho se você quiser mudar a minha verdade. Beleza. Uhum. Pode parecer conversa de maluco, peço até desculpa, eu sou só mais um que está te escutando. Mas eu acho que a gente está no lugar certo, com a pessoa certa, para ficar filosofando e discutindo sobre isso, né? Então, por exemplo, fica aqui o questionamento entre tantos outros: será que é o momento da gente fazer essa reflexão para a gente poder ver quais são os pontos que a gente precisa? Acabei de falar sobre uma minha, né? Brigar pela minha verdade, né? Refletir para melhorar, né? Para crescer, para Uhum. aprender. O Bruno falou no início da conversa dele, né? Aprender a aprender, né? Sim. A gente, de repente, não pode estar desperdiçando a oportunidade desse momento de aprender a aprender, né? Porque às vezes a gente acha que sabe muito, às vezes a gente acha que sabe muito de alguma coisa e às vezes, mesmo sabendo, a gente sabe que não sabe nada de nada, mesmo assim a gente luta para impor a nossa vontade, o nosso desejo. Mas Sim. trazendo para a pergunta que eu faço, que eu fiz para você, repetindo a pergunta, quando tem essa virada, esse gatilho, o que a gente tem que aproveitar nesse momento? De que maneira a gente pode aproveitar nesse momento? Por exemplo, talvez a reclusão para você se escutar, para criar uma autorreflexão, uma autoanálise, né? Uma reflexão Sim. de crítica mesmo, mas crítica não no sentido de negativo, mas de crescimento. Você acha que talvez seja um momento propício, seria um desperdício passar por isso, é, por essa reclusão e não ter se alavancado como uma catapulta, sentindo essa transformação? Você acha que faz sentido isso? E de que maneira a gente pode aproveitar ao máximo isso, Samia? Bom, o que acontece, eu acho que você tem muita razão. A gente precisa aproveitar esse momento de alguma maneira, né, para aprender e para tentar mudar algumas coisas que talvez a gente nunca entendeu que não são legais na nossa vida. O que acontece com o ser humano? A gente vive intensamente, ainda Sim, mais na sociedade que a gente vive hoje.
Então a gente trabalha muito, tem um tempo muito contado, até às vezes para fazer uma atividade física e para ter um lazer, é tudo muito corrido. E Sim. pouco a gente para pensar no que a gente está fazendo. Tá. A terapia é um espaço que Sim. a gente tem para fazer isso, né? Então, existem outros espaços também, mas às vezes na terapia a pessoa para e pensa no que ela está fazendo, o que está Sim. sendo legal, o que não está sendo legal, o que eu gosto da minha vida, o que eu não gosto. Então, me parece que esse momento, por a gente estar mais dentro de casa e economizando um tempo que a gente às vezes estava no trânsito e Sim. estava na correria, talvez a gente tenha mais tempo de entender o que está legal, o que não está, o que eu quero transformar. Eu estou feliz? A Sim. vida que eu escolhi para mim está me deixando feliz? Sim. Então, sim, fazer essa reflexão, entender o que eu posso fazer e ir organizando isso. Acho que Sim. esse é o momento da gente parar, refletir e tentar entender o que está bom e que eu vou continuar fazendo e o que eu quero transformar na minha vida. Sim. Que legal. Samia, eu sei que um psiquiatra trabalha com a bioquímica do corpo, né? Medicação, etc. Eu sei separar a função específica de um psicólogo de um psiquiatra. Uhum, É, mas eu também sei que, assim como todos os médicos, no primeiro momento, tem uma base, não sei se eu posso dizer base clínica geral, e depois vão buscar a especificidade. E aqui eu não estou colocando o psicólogo, o psiquiatra na mesma universidade, no mesmo momento, para depois buscarem os seus caminhos, né, diferentes. Mas eu tenho certeza que dentro da área de psicologia, é, é, talvez alguns efeitos bioquímicos, mudança de rotina, que acabam gerando mudanças no nosso corpo, que acabam gerando internamente mudanças na autoestima, aí levando para o lado da psicologia, né? uhum, Então, nessa hora, eu não consigo separar a bioquímica do psiquiatra com a análise do indivíduo, do ego no sentido, né, científico, uhum. do psicólogo, né? E aí eu gostaria de eu vou fazer a mesma pergunta para o nosso psiquiatra quando a gente convidar, nosso convidado psiquiatra, mas sem nenhuma intenção de expor você com relação a conhecimento. Mas eu sei que no paralelo vocês muitas vezes, inclusive, se complementam, né? Uhum. É, você, mais do que ninguém, está acostumado a lidar com o ego, com a autoestima das pessoas, né? Com a variação, inclusive, de uma sessão para outra. Quantas vezes, Uhum. de semana em semana, eu ia lá e eu estava muito bem e passava a estar muito mal, e etc, etc, etc. Né? É, essa questão bioquímica, dentro da sua análise, faz sentido? Partindo do princípio que você é uma praticante de atividade física, que você é uma psicóloga do esporte, lidando com atletas de altíssimo nível, com uma carga gigante de atividade física, emocional, de pressão, né? Até aquele amador que não consegue enxergar mais distante do que o flexionar e estender o braço, e aqui não diminuindo a importância da atividade na vida das pessoas, mas sim o olhar sobre isso. É, é, deixar de ter uma rotina, não só de atividade física, mas uma rotina, né? Eu citei Uhum. aqui, eu não lembro se foi com a Ana, que a gente teve a história de dois empresários, né, famosos, um publicitário extremamente competente, o Oliveto, o Washington Oliveto e o próprio Abreu Diniz, que tiveram problema de sequestro, que ficaram em reclusão, e a atividade física para eles, durante a rotina que eles ficaram reclusos, foi fundamental para manter a sanidade. É, o que você entende disso? Essa questão do quanto pode mudar a ponto de transformar um problema que é grande
em maior ainda se a gente não tiver uma rotina, se a gente não tiver se movimentando, se a gente estiver distante daquilo que a gente gosta de fazer. E quais as alternativas que você enxerga como psicóloga do esporte que podem ser feitas? Aqui eu não estou querendo levar para o nosso lado, professor de educação Uhum. física, né? Sim. Eu estou querendo tentar, de repente, em outras palavras, com outro convidado, de um outro olhar diferente, reforçar aquilo que todo mundo já sabe, que a gente precisa manter essa sanidade mental, e para isso a gente precisa encontrar aí ferramentas para isso, né? Uhum. Bom, a gente sabe que a atividade física faz um bem danado, tanto para o corpo como para a cabeça. Então, o que a gente tem é um aumento, Ricardinho, nos últimos anos, nas últimas décadas, isso vai crescer, independente da pandemia, um aumento de doenças e de transtornos mentais, como depressão, ansiedade. Isso são dados da OMS, estão aí para quem quiser ver. Hoje, o mal da humanidade são esses transtornos, principalmente ansiedade e depressão. E um dos remédios, ou seja, uma das possibilidades da gente ajudar as pessoas que sofrem desses transtornos é a atividade física. Porque quando você está praticando atividade física, um monte de substância vai ser injetada no seu cérebro e vai fazer com que você se sinta melhor. Então, hoje, os psiquiatras receitam para além de ter a ideia da medicação, que eles lançam mão, porque às vezes é necessário para o cara sair daquele, né, daquele sintoma ruim que ele está. Então, atividade física, terapia e uma outra alternativa que eu vou indicar aqui para você, que é o mindfulness. Então, a gente sabe que hoje a atividade física, ela cada vez é mais colocada em evidência, porque sim, tem evidências químicas da melhora da ansiedade e da depressão. Então, a gente tem essa questão que é importante. E a gente pode tentar, além da atividade física, fazer algumas outras coisas, ter algumas outras ações na nossa vida, se a gente perceber que a gente precisa transformar, que podem ajudar a gente nesse momento. Por exemplo, que você já falou aqui, ter uma rotina. Não aquela rotina espartana, rígida, mas é importante a gente estabelecer uma rotina. Tirar o pijama Então, e colocar uma roupa boa e isso, pentear tirar o o pijama. cabelo, mesmo que você não vá fazer uma live, né? Nossa, Enquanto sim, você for trabalhar. Sentar numa postura isso. adequada. Então são coisas que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Então, eu levantar, eu trocar de roupa, ou eu gostava de acordar e pedalar com o Ricardo. Então, eu vou acordar e vou buscar uma atividade física. Eu sei que você está fazendo umas lives, né? E incentivando o pessoal que pedala no rolo, que faz alguma atividade em casa. Então, isso é legal. Depois eu vou buscar quem pode trabalhar, trabalha. Quem não consegue trabalhar, vai tentar fazer alguma outra coisa. Entrar na cozinha, fazer um almoço, a faxina da casa, ler um livro, trabalhar e Produzir. depois produzir. E no final do dia, buscar um lazer, porque isso é importante também. O que eu gosto de fazer? Eu já fiz atividade física, eu já trabalhei, eu já fiz a faxina da casa, agora eu vou fazer alguma coisa que me faça feliz, que me dê prazer. Então, se a gente for colocando essas coisas no nosso dia, a gente vai se sentindo melhor. E o mindfulness é uma prática de atenção plena que vem das práticas orientais, que é a gente estar conectado no aqui e agora, a gente fazer um relaxamento, uma meditação, que isso também, em termos cerebrais, é ótimo. Na hora que você faz um exercício de respiração, é como se você tivesse um dia nublado e que aparecesse o sol. É isso que acontece no nosso cérebro na hora que a gente respira e que a gente faz uma meditação. Então, se a gente for buscar todas essas possibilidades, a gente com certeza vai conseguir passar por esse período de uma maneira melhor.
você estava falando sobre essa questão da meditação e assim, nos momentos mais felizes da vida da gente, quando a gente faz a reflexão, vem um arrepio sobre a cabeça da gente, né? Não querendo ser esotérico nem nada, nem sair da nossa conversa, mas no final, até para quem estuda a teosofia, a teologia e a esoteria também, explica sobre esse canal que interliga, né, a Uhum. vida através da parte superior da nossa cabeça, né? Muito legal. Saminha, eu tenho duas coisas só mais para te perguntar. Uma não é nem para perguntar, uma é uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, mas essa é a última, essa Tá. seria a segunda, né? Uhum. A penúltima, e, enfim, praticamente a última pergunta minha aqui é assim, dentro da sua análise como psicóloga, dentro da sua análise como psicóloga do esporte, dentro da sua análise de uma pessoa que lida com pessoas, dentro da sua análise de uma pessoa que tem o poder de transformação, porque o educador físico, a psicóloga, o psicólogo, enfim, ele tem a capacidade de fazer com que a pessoa que o procure, sem querer ser arrogante e prepotente, acredite naquilo que ele sonha, que ele deseja, especificamente em determinado segmento, né? Uhum. Então, a sua capacidade de transformação dentro da sua área e você especificamente como profissional, comprovadamente é, é fato, né? É, como será o mundo e como serão as pessoas pós período de reclusão dentro do seu ponto de vista? Eu não estou querendo que você seja Nostradamus e preveja e que as pessoas depois te cobrem por e-mail, por WhatsApp, por Instagram. Não estou dizendo que você tem a chave das soluções e você, com toda a humildade, diz no início da nossa conversa, um aprendizado para todo mundo, é uma coisa nova para todo mundo, né? Mas fazendo uma análise todo dia das pessoas, fazendo uma análise de si mesmo, inclusive com próprios anos de experiência que você tem como vividos, mãe, filha e agora mãe da mãe, né? Porque você é mãe Uhum. da sua mãe. Todos nós Sim. somos mães das nossas mães, né? Em determinado momento a gente se transforma. O que você vê se você subisse numa montanha, visse aquela perspectiva gigantesca de 360 graus, né? Aquela planície, e fala assim, puxa, eu acho que a partir de hoje o mundo vai ser assim, as pessoas serão assim. Essa pergunta ela é bem Eu difícil, né? sei, eu sei. Mas Mas assim, você quer um tempo para pensar? Você pensa. não, eu já É, tenho ela na minha cabeça. Na verdade, tá. assim, é, esse tempo que a gente parou um pouco, e na verdade, assim, não acho que a gente parou, a gente está numa pausa ativa, a gente só mudou um pouquinho a Perfeito, vida, né? Ninguém está aqui perfeito, parado e tal. perfeito. Mas a gente está vivendo um momento diferente. Com certeza está dando mais tempo da gente pensar sobre a nossa vida. Então, o que eu acho que vai acontecer é que a gente volta diferente, tá? Eu não acho que vai voltar todo mundo melhor. Sim, Mas somos a gente iguais. volta diferente, a gente volta diferente. E talvez valorizando mais algumas coisas simples. Porque eu acredito que todo mundo está vivendo isso, a gente está entendendo que a gente não precisa de muito para ser feliz. E a gente vive numa cidade como São Paulo que exige muito da gente. Sim, Para a gente poder ter as coisas e fazer as coisas, a gente precisa trabalhar muito. Isso isso é a vida de quase todo mundo aqui. Então, talvez esse aprendizado de que dá para a gente viver de uma outra maneira. Isso com certeza vai acontecer com todo mundo. Uma coisa que eu venho refletindo muito porque quando a gente atende os pacientes e os atletas, a gente pensa muito na nossa vida também. Eu sim. aprendo muito com cada experiência que eu tenho. Então, uma coisa que eu acho que é fundamental na nossa vida e que a gente tem pouco,
principalmente quem mora numa cidade grande como a gente, é o tempo. Sim. E é o tempo para a gente ser feliz, para a gente estar com as pessoas que a gente gosta e tal. Uma coisa que, para mim, está fazendo assim uma diferença enorme é o tempo que eu estou passando com os meus filhos. Entendi. Porque quando a gente está no dia a dia, a gente sai de manhã, eu saio para trabalhar, eles para a faculdade, a gente se vê à noite, final de semana cada um tem sua programação. Então, isso não tem preço. A gente almoçar junto, agora vai acabar a live, a gente vai jantar juntos, conversa. Às vezes, entre um paciente e outro, e eles, entre uma aula e outra, a gente dá uma risada, come alguma coisa. Então, isso não tem preço. Isso eu quero ter mais na minha vida. Eu quero ter mais tempo, eu quero estar mais perto das pessoas que eu amo, eu quero fazer mais as coisas que eu gosto de fazer. Então, essa mudança vai acontecer. Então, eu acho que a gente vai entender que vida que a gente quer ter, como é que a gente vai ser mais feliz. Então, me parece que essa vai ser a grande transformação. Que Acho que a legal. gente vai simplificar a vida. A vida está muito complicada, né? Sim. Então, acho que a gente vai simplificar. Que legal. Nossa, muito legal. Muito bom escutar isso de uma pessoa que lida com gente, que escuta a gente o dia inteiro e que tem a necessidade, a responsabilidade, não a necessidade, a responsabilidade de fazer com que as pessoas se escutem e que encontrem o caminho por si só, sendo um reflexo verdadeiro, né? Você é um espelho, você não pode mentir para a pessoa aquilo que ela fala e reflete para você, senão você não vai ser Uhum. uma pessoa que vai passar de maneira positiva na vida e não vai cumprir a sua função profissional, né? Sim. Mas é muito rico isso tudo que você acabou de passar. Bom, e sobre a sua mensagem, se é que já não passou, né? O que você diria para os seus filhos? E que todos os pacientes têm um lado, no mínimo fraternal, se não maternal, Sim. para uma psicóloga tão querida, uma pessoa tão querida como você. É, o que você diria se você ou o que você vai dizer, o que você está dizendo para os seus filhos, que serve para mim e que serve para todo mundo que parou essa noite para escutar você? Qual é a mensagem que você acha, aí sim, não só como Sâmia, mas como psicóloga, doutora Sâmia, para poder acrescentar nesse final de tempo que a gente tem e aproveitar ao máximo tudo aquilo que a gente ainda pode de você, né? Na última conversa sua, no último raciocínio, você me lembrou muito um amigo que, quando foi morar fora, eu perguntei, puxa, como é que deve ser voltar para cá, né? Se morar lá é um país civilizado, etc. Eu falei assim, é aquela história de sempre, lá é bom, mas é ruim, aqui é ruim, mas é bom, né? Sim. E a gente está numa reclusão e está vivendo exatamente a mesma coisa, e que quando a gente voltar, talvez voltar à vida normal, a gente também vai fazer a mesma reflexão, né? Era ruim ficar recluso, mas era bom estar com os meus filhos, e agora é bom estar no trabalho, produzindo, e é ruim estar sem eles no dia a dia, né? Mas enfim, vamos lá para a sua mensagem, que para nós é o que mais importa. Senão minha mulher vai me Então, brigar, a Renata vai brigar muito comigo, que eu não deixo você falar. Estamos fazendo 20 anos de casado oi, hoje. Rê. Ai, parabéns. Manda Obrigado. beijo, Rê. Isso é um estudo. É. Beijo, Saminha. Ó, o Oi, Marião aí. Rê. Beijo. O Marião Bom, está vamos lá. agradecendo você. Vamos lá. Obrigada. Bom, vamos lá. O que eu acho mais importante é assim: o ser humano busca felicidade, Sim, né? Por que a gente vive? Qual que é a nossa busca eterna? É ser feliz. sim. Hoje a psicologia busca ajudar as pessoas a serem felizes. A gente está menos focado na ideia da doença e mais focado na busca da felicidade. Sim. Só que o que acontece? A gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente comprar um carro novo, quando a gente tiver uma independência financeira, quando os nossos filhos estiverem formados, quando eu fizer aquela viagem maravilhosa. A gente vive assim, no Sim. caso dos seus atletas, né? Quando eu fizer um Ironman, quando eu completar a maratona, quando eu diminuir o meu tempo de maratona. Gente,
para mim, o mais importante é a felicidade, ela tá aqui e agora. Então, eu não preciso acabar a pandemia para ser feliz. Eu Exato. vou voltar para aquela vida que eu estou acostumado, ok. Mas ela não é melhor nem pior que a vida que eu tenho hoje. Então, a gente não precisa parar, a gente pode ser feliz hoje. Pode ser feliz comemorando os 20 anos de casado, pode ser feliz com os filhos, pode ser feliz, de repente, lendo um livro, fazendo um jantar gostoso. A felicidade, ela faz parte da nossa vida, é a gente que cria ela. Sim. Então, não vamos esperar passar a pandemia, chegar 2021 E para ser alimenta, né? É feliz, uma flor que né? tem que ser regada e alimentada, né? É Porque a isso. felicidade, ela é tão importante porque ela é... Você não pega ela, você sente ela, mas Uhum. você não pega ela, né? Pois é, Ela vem como o cheiro de um pão fresco, quentinho da padaria. Você não é, pega, você sente, é. não pega. Então E você tem que além de, continuar cultivando, né? e Desculpa, além fala. disso, né, de conseguir ser feliz agora e com o que a gente tem, é cultivar a nossa esperança, porque o maior, né, acho que o maior tesouro do ser humano é a esperança. Sim. Então, a esperança de que as coisas vão melhorar, de que tudo isso vai acabar, e que a gente Acreditar, ainda tem muito acreditar, e que tem muita coisa legal para acontecer na sim. vida, E né, não no na aspecto nossa vida. religioso, não, né? Não é a história da fé, é o acreditar, é o ser É, positivo, é o ser construtivo, é ser o transformador. Não, eu estou passando por isso para aprender isso, né? uhum, Para sim. crescer nisso, para me transformar em alguém melhor, né? Mas desculpa, Samia, vamos lá. E não é uma coisa assim de, ai, vou pensamento positivo, né? Não é bem isso. É que a É, gente precisa focar naquilo que a gente quer, né? Eu acho que eu já te falei isso várias vezes na sim, nossa caminhada lá. sim, sim, O ser humano, ele está sempre muito preocupado e focado naquilo que ele não quer que aconteça. Tá errado. Eu sim, tenho que focar, eu tenho que me direcionar para aquilo que eu quero, para sim. onde eu quero chegar. Por isso que a esperança é importante, né? Legal. E essa busca da felicidade, a felicidade está aqui, está dentro da nossa casa, está com a nossa família, está com o nosso trabalho, está com a nossa atividade física, ela está no nosso momento presente. Que mensagem deliciosa, maravilhosa, sublime que você mandou para a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo. As Obrigada a pessoas você, que queiram Ricardinho. contactar você, o que elas fazem, Saminha? Ah, tem o meu Insta, que é Samia Laje Psi. Como escreve a laje para as pessoas A saberem? Laje é Hallage, Psi, o Repete de novo, por final. favor. Tá, Repete de novo. Samia Sâmia com Laje Psi. SAMIA, a A laje. Laje, Hallage, Psi. Tá, tá, Então, pode me mandar um direct. Meu e-mail é samia.alage@gmail.com. tá. E eu tenho Facebook também, Samia Alage. A Tá gente bom, sempre está aí nas redes sociais. Eu não sou muito fã de rede social, tá bom. mas eu Nós gosto, não somos. mas a gente está aí para se achar e se comunicar, né? Sim. Bom, não preciso dizer que eu te amo, falo na frente de qualquer pessoa, Obrigada, eu também te até na amo. frente da minha mulher, Eu eu te te amo, amo, Rê, tá? também. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que ficou aí até tarde da noite. Agradece seus filhos que liberaram essa hora A tão mãe, sagrada de convívio com uma mãe tão poderosa, fascinante que nem você, tá bom? tá bom. E se Deus quiser, a gente ainda vai se encontrar mais, Tá, tá? obrigada pelo Aqui e em outros convite. lugares, tá? Tá Obrigado por bom. tudo, tá Um bom? beijo. Pessoal, muito Beijo. obrigado por tudo. Uma boa noite, tá? Obrigado por vocês estarem presentes aí. Um beijão para todo mundo. Tchau, Saminha. Manda um beijo para sua Tchau. mãe. Tchau, tchau.